Não sai desse vídeo porque eu quero contar para você algo bem interessante, tá? Como que eu me tornei referência mesmo sem milhares de seguidores? Você acha mesmo que eu comecei com uma ring light, um microfone e um feed lindo organizado? Nada disso. A minha história no mercado imobiliário, ela começou muito antes disso. Quando o celular que eu tinha era aquele de tecladinho, sabe? Daqueles que a gente apertava 3 vezes o número 7 só para escrever um S. Não existia vídeo lindo, não existia câmera. Internet era assim discadona mesmo, tá? Mas existia uma vontade enorme de trabalhar, de aprender e de fazer dar certo com o que eu tinha naquele momento. E talvez seja por isso que hoje, mesmo sem ter milhões de visualizações ou milhares de seguidores, eu me tornei uma referência. Porque a autoridade lindona não se constrói com números, se constrói com presença, com verdade e com constância. Só que antes de eu falar um pouco mais sobre esse assunto, eu quero me apresentar porque pode ser que você esteja chegando agora aqui no meu canal. Eu sou a Melissa Tagliaferri, eu sou a primeira mentora que forma mentoras no mercado imobiliário. E eu faço isso junto com a minha lançadora digital. Sim, eu entrego a minha lançadora para ajudar você a sair do zero com a sua mentoria. Nós estruturamos o seu atendimento e levamos você até o digital. Então já aproveita que você tá aqui, já curte esse vídeo, me segue aqui no canal, clica no sininho para você receber conteúdo gratuito toda semana. Bom, vamos lá. Eu comecei no chão, literalmente. Naquela época, eu não fazia ideia o que era posicionamento digital. Eu só sabia que eu precisava atender bem. E atender bem para mim era olhar no olho do cliente, lembrar o nome dele, saber o que ele queria assim que ele precisasse repetir. Era ir na chuva, fazer visitas, era pegar o ônibus com pasta na mão, porque era tudo na pasta. Era ficar até tarde ajudando a entender um contrato. E não tinha palco, tinha chão. E foi no chão que eu aprendi a ouvir mais do que falar, a respeitar o tempo de cada cliente, a lidar com os nãos sem perder o ânimo e a comemorar cada sim, como se fosse o maior negócio do mundo. O celular, como eu te disse, era simples, né? Mas a intenção era forte. Então, quando vieram os primeiros celulares com câmera, eu ainda nem sabia gravar. Eu tremia, gaguejava, errava, mas eu gravava mesmo assim. Eu mostrava um pedacinho de um imóvel, eu também contava uma história rápida, dava dicas, não tinha roteiro, nem edição, muito menos música de fundo. Era só eu, minha voz e a verdade do que eu vivia. Tinha pouca curtida? Tinha, às vezes nenhuma. Ninguém comentava, mas quem assistia lembrava de mim. E quando eles precisavam de uma corretora, adivinha quem vinha na mente? Sim, e foi assim que eu também construí a minha trajetória de mentora, na raça, no chão. E aí que tá o segredo, porque não é sobre alcançar todo mundo, é sobre alcançar quem importa. Quem precisa ouvir o que você tem a dizer? Quem confia no que você vive. E isso vale muito mais do que qualquer conteúdo viral. E teve uma época em que eu nem sabia o que era stories. Na verdade, eu acho que nem existia. Quanto mais gravar um. A palavra mentora nem fazia parte do meu vocabulário. Eu só queria saber, sabe do quê? De vencer o dia, pagar os boletos, ver meus filhos bem. E mesmo sem entender muito bem como, eu já sabia que dava para ir assim muito além. Eu não tinha escritório bonito, ring light, microfoninho, ó. A minha mesa era a pia da cozinha, o meu escritório era a sala compartilhada com as crianças assistindo TV. E o celular? O de teclado, né? Aqueles que a gente fica apertando para poder escrever, para poder sair uma letra. Mas quer saber? Foi ali que eu comecei a me tornar uma mentora. E isso aconteceu sem eu saber, porque a mentoria, ela não começa com título. Ela começa com atitude, convivência. Começa quando você compartilha o pouco que você sabe com alguém que está um
passo atrás de você. É quando você começa a ajudar uma colega a não cometer o mesmo erro que você já cometeu. É quando você pega na mão da outra colega e diz assim: ó, amiga, calma, eu já passei por isso, faz isso aqui que vai dar certo. E a primeira vez que alguém me chamou de referência, eu juro pra você, eu até olhei pro lado achando que era outra pessoa e falei assim: nossa, mas sou eu? Eu pensei isso mesmo. Eu que ainda estava aprendendo a usar redes sociais, aprendendo a me posicionar, eu que gravava vídeos tremidos com o celular apoiado numa xícara, eu que fazia aquela questão de postar e sair correndo, porque eu não queria ver se as pessoas estavam gostando, era eu. E sabe por quê? Porque referência não é quem tem milhões de seguidores, é quem tem mais presença, é quem fala do jeito que alcança, que toca, que ensina sem humilhar, que mostra o caminho sem se colocar lá num pedestal. Então, quando eu comecei a mentorar outras mulheres dentro do mercado imobiliário, eu fiz questão de não mudar quem eu sou essa aqui. Eu não queria virar uma personagem na internet. Eu queria ser eu mesma, com a minha história real e trabalhar com mulheres reais. Eu queria mostrar que é possível crescer sendo uma mulher de verdade. E foi isso que atraiu as pessoas certas. Mulheres que não se identificam com o ser estrela, mas com a corretora que acorda cedo, aquela que cuida de casa, que atende o cliente no calor de 40 graus e ainda sorri no fim do dia. Mulheres que não querem aplausos, que elas querem resultados, que não querem palco, mas elas querem respeito. Então, ser mentora para mim é isso, é ser ponto de apoio, não de comparação, é ouvir sem julgamento, é ensinar sem arrogância e é lembrar que todo mundo começa de algum lugar e que o começo não precisa ser bonito, mas precisa ser valioso. E quer que eu te diga? Começar com pouco me ensinou tudo. Me ensinou a ser criativa, a ser resiliente, a valorizar cada passo, me ensinou que realmente importa para mim não é o cenário, é a mensagem, não é o equipamento. É o conteúdo, não é o número de views, é o número de pessoas que você tocou de verdade. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que cada vídeo gravado quando eu estava morrendo de vergonha, que cada texto que eu escrevi com medo, cada enviei e apaguei, sabe, nas redes, tudo isso fazia parte do caminho. E se você me perguntar como que eu me tornei mentora, eu vou te dizer, sendo humana, compartilhando minha história, como ela é, às vezes sem maquiagem, às vezes com, dando aula com voz trêmula, abrindo lives com 3 pessoas, acredite, assistindo, entregando conteúdo bom mesmo quando ninguém curtia. E aí foi que tudo mudou. Porque aos poucos, as pessoas elas começaram a ouvir, elas começaram a se identificar, a se sentir menos sozinhas, e isso gerou conexão. E você sabe, né? Que conexão vira confiança, e essa confiança virou mentoria. Hoje, eu não tenho milhares de seguidores, mas eu tenho algo que vale muito mais. Mulheres que confiam em mim, que aplicam o que eu ensino, que transformam as suas vidas com pequenas atitudes, que descobrem, assim como eu descobri, que dá para crescer sem gritar, que dá para ser referência sendo uma mentora real. Se você tá me ouvindo agora e sente que também tem uma história para contar, conta, lindona. Não espera ter o cenário ideal, o celular certo, o feed perfeito. Começa com o que você tem, com o que você sabe, com o que você viveu. Alguém precisa ouvir o que você tem para dizer. E esse alguém não tá procurando uma estrela, procurando uma mentora de verdade. E aí, sabe o que eu aprendi com todo esse processo? Tem muita mulher esperando se sentir pronta para começar. Esperando aí, ó, bombar nas redes sociais para se sentir relevante. Esperando a permissão de alguém para se colocar como mentora. Mas a verdade é que ninguém precisa te autorizar. Você é sua própria chancela. A tua vivência já é um conteúdo.
A tua história já é aula. O que você viveu com verdade vale mais do que qualquer fórmula de lançamento. Porque o que toca não é o que impressiona, é o que conecta. E é aí que entra a mentoria. Exatamente. Quando você transforma as suas quedas em lições, quando você compartilha os bastidores e não só os bastões. E quando você se torna um espelho, não uma vitrine. E aí, você quer um conselho? Para de se comparar com quem tem um cenário de novela. É verdade, lindona. Começa a se comparar com a mulher que você era ontem. Sim, porque ela sim é a sua referência. Se ontem você tinha medo de gravar vídeos e hoje você fala com mais firmeza, você avançou. Se ontem você escondia sua trajetória com vergonha e hoje compartilha com orgulho, você já está mentorando, mesmo que você não perceba. E se você ainda duvida do seu lugar como mentora, pensa assim, ó, pensa comigo. Você já ajudou alguém com algo que já sabia? Provavelmente sim. Você já deu um conselho que fez diferença na vida de uma colega? Provavelmente sim. Você já recebeu uma mensagem dizendo assim: olha, o que você me disse mudou a minha vida, me ajudou muito? Provavelmente sim. Então você já está no caminho certo. E isso é com certeza. A única diferença agora é que você vai fazer isso com intenção, com estrutura, com clareza, com entrega, como plano mentor, por exemplo. E aí você vai monetizar isso, sim, porque o que você sabe tem valor. E transformar isso em mentoria não é vaidade, é consciência. É assumir que a sua trajetória merece ser respeitada, inclusive financeiramente, né, lindona? Mentorar não é ser perfeita, é ser disponível, é estar um passo à frente e se comprometer a estender a sua mão. Não com soberba, tá? Mas com generosidade. E não se engane, as pessoas elas estão cansadas de pau. Elas querem presença. Querem alguém que entenda o mercado, sim, mas que também entenda de gente, que sabe falar de números, mas também de medo, que ensine a captar, a negociar, a vender, mas que também saiba acolher. E hoje, ser mentora no nosso mercado, no mercado imobiliário, é muito mais do que falar bonito sobre vendas, tá? É sobre ouvir, saber ensinar, saber segurar a mão de quem tá quase desistindo e falar para ela assim, ó, eu já estive aí, eu consegui, tá? Você também consegue. Então, lindona, se você sente esse chamado, atende ele. Mesmo com pouca estrutura, mesmo com pouco alcance, porque referência não se mede em seguidores, se mede em impacto. E o impacto que você causa começa quando você decide parar de esconder a sua história e começa a contá-la com coragem. E se você gostou desse vídeo, você precisa compartilhar ele com aquela sua amiga que também precisa ouvir isso. Aquela que já viveu muita coisa, mas ainda acha que precisa parecer grande para começar. Não precisa parecer nada, tá? Só precisa ser quem é e mostrar o caminho com verdade. Sabe por quê? Porque tem muita mulher precisando de uma mentora que fale a língua dela, que entenda a realidade dela, que seja como ela. E essa mentora lindona pode ser você.